No Conversa de Imigrantes, você vai conhecer relatos inspiradores e dicas práticas para fazer da sua experiência nos Estados Unidos um verdadeiro sucesso. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Cíntia Monero, corretora de imóveis no Texas, e eu ajudo imigrantes não somente a comprar a sua casa, mas se sentirem em casa e a prosperarem. E no episódio de hoje, vamos falar sobre como psicólogos brasileiros podem atuar nos Estados Unidos. Simone Martins é formada em psicologia e tem mestrado em aconselhamento clínico e saúde mental pela University of Texas. Ela atua como Licensed Mental Health Counselor no Texas e na Flórida, atendendo adultos com trauma, depressão, ansiedade, problemas de relacionamento e dificuldades na adaptação cultural. Ela é host do podcast Brazilian Mindset, onde ela fala de tópicos da carreira e adaptação de imigrantes nos Estados Unidos. Si, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. E eu gostaria que você fizesse um pequeno resumo, um pouquinho da sua história de mudança para os Estados Unidos, com relação também à sua carreira, adaptação também aqui para você, como foi isso? Com certeza. Então, no Brasil, eu sou formada em letras, né? Me formei em 2006 e na época eu trabalhava no corporativo e eu gostava de trabalhar em empresa, eu tinha decidido que eu não queria dar aula, então eu comecei a tentar achar vagas bilíngues no Brasil. E aí eu tive uma dificuldade muito grande de passar na parte do inglês quando eu ia em entrevistas de emprego. Então eu falei, bom, como é que eu vou fazer, né, para adquirir fluência? E aí, para encurtar a história, eu juntei tudo que eu tinha, assim, e consegui um visto de estudante e fui estudar na Flórida, né? Inicialmente era só para ficar alguns meses, mas depois a situação mudou e eu acabei ficando 1 ano e meio. E nesse meio tempo também conheci o meu marido, a gente voltou para o Brasil, nos casamos. E aí lá no Brasil a gente ficou mais ou menos uns 2 anos quando eu acabei dando aula de inglês, que não era o que eu ia fazer inicialmente. E eu gostei muito de dar aula de inglês para adulto. Dava aula na Wizard, na FESC, para pessoas também que queriam usar o inglês para propósitos de trabalho. E aí o meu marido teve uma proposta para voltar para os Estados Unidos, dessa vez a gente veio para o Texas. Eu nem conhecia a área que ele tinha arrumado a vaga, que era em Irving, Texas. Eu tive que olhar online, né, onde que ficava isso. E aí vi que era na área de Dallas e falei, vamos, né? Então, quando chegou aqui no Texas, aí o meu marido falou assim, bom, agora você pode decidir o que você quer fazer, né? Você quer trabalhar, você quer ficar em casa? Eu falei, eu quero voltar a estudar. Porque daí já não fazia mais sentido para mim dar aula de inglês, então eu comecei a pesquisar carreiras, e aí eu me deparei com a carreira de psicologia, sempre gostei de comportamento humano e decidi que queria ser psicóloga. Tá. Só que eu não tinha nem ideia do tanto que eu ia ter que estudar. Porque aqui, para ser psicólogo, só com bacharelado de psicologia, você não pode atender, né, pacientes de terapia. Você tem que fazer um mestrado ou um doutorado. Então, passei bastante tempo pesquisando esses dois caminhos e eu decidi que o caminho do mestrado fazia mais sentido para mim, que eram 3 anos de estudo para você obter um mestrado em Clinical Mental Health Counseling e poder obter a licença de counselor e praticar aqui. Então, o meu título não é de psicólogo, né? Para ser psicólogo aqui você precisa ter um PhD em psicologia, mas o trabalho, ele é um trabalho de psicoterapia, ele é o mesmo trabalho clínico equivalente a um psicólogo do Brasil. Então, eu fiz o meu bacharelado em psicologia e já emendei no mestrado, fiquei mais ou menos uns 6 anos e meio estudando, e depois fui fazer internship e aí comecei a minha carreira aqui. Uau, você contando assim da jornada, eu fico pensando como a gente depois monta os quebra-cabeças, né? Os pedacinhos, porque você veio estudar inglês para depois, né, encontrar ali uma forma, porque você falou, tava procurando vagas, né? E todas demandavam ser bilíngue. E aí você veio aprender inglês e volta com uma profissão, que é, né, ali trabalhando em escolas de idioma. Casa, volta pra cá. Então, assim, mas quando você olha, né, a letras, o idioma, e aí você se conectar dentro da escola de idioma com pessoas que também estavam ali procurando idioma ou para mudar para cá ou para procurar uma vida melhor, aí você vê o agir de Deus, né? E aí vai formando assim um quebra-cabeça, literalmente, né? Você vai vendo que todas as coisas se conectaram porque tinha um propósito final, né? E hoje você faz diferença na vida de imigrantes e ajudando eles ali a lidar muitas vezes com a questão. Eu digo que mudar para cá, né, para qualquer país,
você precisa estar preparado financeiramente, entender o que você precisa fazer antes mesmo de mudar, né? Tem um movimento, né? Prático e burocrático. Mas eu acho que o mais difícil é o emocional. Sim, é verdade, porque quando você muda para outro país, principalmente que não é a sua língua nativa, né, você começa a ter que aprender a falar. E isso é um processo, né, que muitas vezes é muito longo, porque por mais que a gente aprende inglês no Brasil, quando a gente chega aqui, você se dá conta que, né, ainda tem muito que aprender. E aí você tem ali talvez um inglês básico que você aprendeu na escola, mas não é aquele inglês de conversação para o dia a dia. E aí um outro desafio foi quando eu entrei na faculdade aos 30 anos, né? Porque aí todo mundo era mais novinho, parecia que entendia as coisas mais rápido, às vezes eu sentia que eu ficava meio boiando assim na classe. E aí você tem que aprender um inglês que é acadêmico, né? Uma outra linguagem mais técnica. E também uma curiosidade é porque aqui quando você faz um bacharelado, você tem que estudar classes que a gente chama de core classes, né? Que são classes básicas que todos têm que fazer, independente do degree. E aí eu tive que estudar tipo química, física, história, matemática, coisas assim que não tinha nada a ver com psicologia, que era o destino final, mas isso foi um desafio muito grande para mim, porque já era uma matéria, sei lá, né, de high school que eu não lembrava, e aprender isso em inglês era desafio dobrado. Então, mexeu muito com o emocional. Eu lembro que na época que eu tava fazendo álgebra, eu tive tanta dificuldade que eu ligava pro meu marido chorando de lá da faculdade e falava, eu não vou conseguir. Aí ele falava, calma, lindinha, meu marido é um anjo. Ele falava, a gente arruma um tutor pra você. Mas aí na faculdade eles têm bastantes recursos, né, pra não só para estudantes internacionais, né, mas para todos os estudantes que estão com dificuldade. Então eu era aluna fiel ali dos laboratórios que tinham os tutores da faculdade. E aí eu fui, né, aos pouquinhos avançando e me formei com aquele máximo GPA, né, que é a nota máxima. E eu não falo isso para me gabar, sabe, mas é porque é uma bênção mesmo, sabe, você ter oportunidade de estudar num outro país, de voltar para a escola mais velho e de conseguir superar esse tipo de barreira. Então eu acho que trabalhar esse emocional, sabe, de entender que vai ser difícil, que vai levar mais tempo, mas que é possível. Si, e é bacana você falar isso porque você voltou, né, para a escola, né, já aos 30 anos e como foi? Não só isso, né? Você tá ali no meio, né, de pessoas mais novas, né? E você tá ali inserida naquele contexto, mas também a questão das diferenças culturais, assim, você sentia alguma coisa em relação aos professores ou os americanos, você sentia alguma diferença de tratamento nesse período acadêmico porque foram 6 anos, né? Durante esse período acadêmico, o que foi mais difícil para você e o que você sentiu? Olha, eu tive uma experiência muito positiva na universidade. Existe uma diferença entre o bacharelado e o mestrado, porque o bacharel, muitas vezes, as classes eram gigantes. Então, eu tive classes, assim, com 100 alunos. Tive uma que era num auditório de 500 pessoas. Então, tinha muito... Ainda era antes do Covid, né? Era tudo presencial. Então, nessas, assim, você não tinha muito contato com o professor. Muitas vezes você estava fazendo, não é como no Brasil que é um cohort, né, que você entra com o mesmo grupo e termina com o mesmo grupo. Então muitas vezes você não dava para fazer amizade, assim. E aí você meio que tem que ter bastante disciplina para fazer as suas matérias e continuar, né, muitas vezes sem ter assim muitas conexões. Para os americanos mais jovens, por exemplo, que moram lá no campus, né, que tem o que eles chamam de college experience, que participam de tudo e tal, aí eles têm mais oportunidade de se conectar. Então, quando você é commuter, que a gente fala aqui, que é ou uma pessoa que não mora no campus e vai todo dia, ou mora com os pais, enfim, você não tá ali imerso naquele lugar. Quando você vai para o mestrado, doutorado, daí as turmas são menores e aí você já tem muito mais conexão com os professores, eles já te conhecem pelo nome. Os professores aqui têm um negócio muito legal que eles falam que é office hours, né? Então, por exemplo, quando você está matriculado numa classe, os professores toda semana eles têm que ficar lá para tirar dúvidas, fora do horário de aula. E aí, como eu arrumei um trabalho no campus, eu tive uma bolsa durante o meu mestrado.
Isso foi muito bacana. E aí eu tava lá, eu só andava, né, onde os meus professores tinham office hours, e aí eu fui criando esses relacionamentos. E esses professores foram o que depois me ajudaram a achar minha internship site, né, quando eu tive que fazer o meu estágio supervisionado. Foram esses professores que ajudaram a arrumar o meu primeiro emprego. E eles me mandam clientes até hoje, porque eles que me treinaram, eles sabem, né, da capacidade de cada aluno. Então, eu acho que tem essa diferença, né, de quando você está fazendo um mestrado, ou um bacharelado, o tipo de universidade que você vai, o tipo de programa, né, por exemplo, o programa de aconselhamento era um programa, assim, muito acolhedor, né, todo mundo tá lá querendo ser terapeuta, então, o pessoal, assim, a gente formou amizades muito, muito profundas. Isso é bacana porque eu acho que inspira, né? De você entender que muitas vezes você é um profissional no Brasil, né? E que muitas vezes você pensa, já estudei, né? Já terminei a minha parte acadêmica no Brasil. E aí, de repente, você é transferida, né? Por alguma questão onde o marido é transferido, vem para outro país e acha que é impossível, né? Então, é muito inspirador e acho que o Conversa com Imigrantes é isso, é inspirar pessoas nas suas profissões de... Assim, estava na parte de letras e abraçou aí a psicologia e foi um caminho de 6 anos, mas eu sempre fico imaginando, porque eu sempre falo para as mulheres, são 6 anos ou 4, independente da sua profissão, mas que depois, né, se vai valer tanto a pena, né, de você impactar e fazer aquilo que você fazia no Brasil ou aquilo que ao mudar para cá e você se reinventa, você fala, nossa, eu nunca teria pensado... Não, nunca teria pensado em ser psicóloga no Brasil. Então, isso é muito bacana para você que é psicólogo e tá no Brasil e tem interesse de saber essa caminhada, que assim tá compartilhando com a gente aqui, é valioso, né? Você sabe, no caso de um psicólogo que já trabalha no Brasil, o que ele precisaria fazer, ou seja, essas matérias, até a parte clínica, se ele já, né, faz atendimento, o que de alguma maneira pode se aproveitar? Óbvio, a experiência vai estar vindo com ele, mas na parte burocrática. Na parte burocrática, você pode validar o seu diploma de psicologia aqui e aí você não precisa fazer outro bacharel. Você pode entrar direto no programa de mestrado ou no programa de doutorado. Então, essa parte ajuda, né? Claro que você ter experiência vai fazer a sua aplicação para o programa um pouco mais forte, né? Mas você vai ter que começar o mestrado, por exemplo, do zero com todo mundo. E o legal é que você aprende a como praticar aqui, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem o código de ética, você tem, né, a maneira como nós somos treinados para atender aqui é um pouco diferente do Brasil. Pelo que eu tenho ouvido, eu não estudei no Brasil, mas pelo que eu converso com outros profissionais, é um pouco diferente. E aí você aprende também toda a linguagem, todo o sistema de saúde, como que funciona aqui. Então é possível utilizar o seu diploma de psicologia para validar como um bacharelado e já entrar direto no mestrado em aconselhamento. Que é necessário fazer para que ela então possa atender, né? Sim, exatamente. Porque eu também tenho psicólogos que são psicólogos e trabalham em partes de RH, em outras áreas. Não, o diploma dele já ela consegue transferir para cá. Sim, exatamente. Mas para atendimento se faz necessário, então, tá fazendo sim, ou um mestrado ou doutorado, porque você precisa de uma licença. E só esses 2 programas é que pode te trazer o caminho de você sentar para fazer a prova da licença. Tá, e depois que você termina o curso, é automático? Tem algum exame, alguma coisa? Então, aí se formou, você tem que fazer 3.000 horas de estágio supervisionado, que é equivalente a mais ou menos 2 anos trabalhando full time. E aí você tira... faz a prova, né? Tem 2 tipos de prova. Em alguns estados você pode fazer a prova assim que você se forma, aqui no Texas pode, lá na Flórida não pode, lá você tem que fazer os 2 anos primeiro, depois fazer a prova, que é do National Counselor Examination ou National Clinical Mental Health Counselor Examination. Eu fiz as 2 provas porque eu consegui tirar a licença nos 2 estados, então eu passei por esse processo. E aí você, tirando a licença, a única coisa que muda, assim, é que você vai ter um pouco mais de oportunidade de trabalho, né? Você vai poder atender planos de saúde, que aqui é muito importante, porque quem quer atendimento, a maioria das pessoas querem poder usar o seu plano. E só quando você é fully licensed que você pode entrar nos planos de saúde. Quando você ainda está sob supervisão, você não pode. Então essa é uma grande diferença. E
Quando você está cumprindo essas 3.000 horas, você já pode trabalhar Sim. ou não? Então é uma coisa que você já consegue começar a Sim. trabalhar, mas você precisa só cumprir essas 3.000 horas, não Sim. precisa aguardar. Não. Quando você está fazendo a graduação, você tem que fazer 600 horas de estágio, né, practicum, Tá. antes de se formar. Esse, durante o período acadêmico, você é não remunerado. Assim que você se formou, você já pode aplicar para empregos e você já vai estar trabalhando remunerado sob supervisão. Sim, pra gente terminar, o que você falaria para sua versão nova hoje, assim, quando você lá atrás simplesmente só pensou em vir para os Estados Unidos fazer um curso de inglês e depois de anos você olha aí com toda essa bagagem, com todo esse estudo e transformando vidas através do seu trabalho, o que você falaria para sua versão jovem? Eu falaria, não tenha medo. Não tenha medo, é possível, sabe? Você vai dando passos e as portas vão se abrindo. Muitas vezes, né, quando eu olho para trás, se eu pensasse assim, nossa, eu teria que ter, sei lá, todo esse dinheiro, ou todo esse tempo, ou todos esses recursos, mas eu fui dando passo, né? Você se matricula em um e uma porta se abre para o outro. Aí você vai seguindo e o caminho vai se fazendo, Deus vai abrindo as portas, te conectando com pessoas. E eu falo que Deus causou de eu achar favor aos olhos de pessoas que sempre iam me levando para lugares melhores, assim. Então eu falaria, não tenha medo, sabe? Se você é uma pessoa de fé, né, que acredita em Deus, o Senhor é contigo. Fala como as pessoas podem te encontrar do seu trabalho, enfim, você pode atender Flórida. Você atende Brasil também? Você pode? Não. Não, tá. Se você puder deixar um pouquinho. Eu atendo residentes da Flórida e do Texas, tenho consultório em pessoa aqui no Texas, em Frisco, e também atendo virtualmente para qualquer lugar do Texas ou da Flórida. Você pode entrar em contato pelo Instagram, é Simone Counselor, ou também no meu website, embracefreedomcounseling.com. Espero que a história linda, batalhadora e determinada da Simone possa te inspirar de alguma forma, dizer que sim, que é possível. Siga ela nas redes sociais, acompanhe o podcast maravilhoso que ela tem. Espero que você, que é psicólogo, compartilhe com outros colegas de trabalho e possa de alguma coisa ter ajudado esse nosso bate-papo aqui. Te espero na próxima história para te ajudar.